Olá, esse é o Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. Saiu essa semana os resultados do Decanter World Wine Awards, o concurso organizado pela revista Decanter da Inglaterra, que é visto como o mais sério, mais respeitado concurso de vinhos do mundo. A revista Decanter sempre traz especialistas muito gabaritados para as degustações, são dezenas de especialistas, as degustações são todas às cegas. Muitos grandes vinhos de grandes produtores do mundo participam do concurso, o que dá uma credibilidade muito grande e faz com que as pontuações altas sejam realmente expressivas. O Brasil teve 221 medalhas esse ano no Decanter World Wine Awards, contra 145 do ano passado e contra apenas uma medalha lá na primeira edição que o Brasil participou em 2008. Dessas 221 medalhas, 4 medalhas de ouro, que são bem relevantes, com pontuações expressivas, vinhos que receberam 95 pontos. Receberam medalha de ouro o espumante Moscatel Ouro, da Salton, 2 vinhos de Minas Gerais, da Casa Geraldo, o Signature Cabernet Franc e o Reserva Syrah, e um vinho de Goiás, o São Patrício, o Duda Coroa Azul, Gran Reserva Cabernet Franc. São 3 vinhos de inverno e um espumante. Eu venho falando isso com frequência aqui todos os anos quando saem os resultados. Nos vinhos mais premiados, a predominância dos vinhos tranquilos, especialmente tintos, de dupla poda. Vinhos que são uvas que são cultivadas em climas mais adequados para vinho tinto, já foi assim nos últimos anos. O Brasil recebeu também 87 medalhas de prata, entre essas também nos vinhos tranquilos, a absoluta maioria de vinhos de dupla poda. Foram ao todo 78 medalhas para vinhos de dupla poda dessas 221. A maior pontuação geral do concurso foi 98 pontos para 2 vinhos doces, para um vinho doce e para um vinho fortificado. Um amontilhado Vors, da Bodega Tradition, de Jerez de la Fronteira, e um Vinsanto grego, da vinícola Argyros. Também aconteceu essa semana, na Serra Gaúcha, o Brasil Wine Challenge, um concurso que é organizado pela Associação Brasileira de Enologia e que é a única competição de vinhos no Brasil chancelada pela OIV. Foram 1.127 amostras inscritas, dessas 53 levaram a premiação maior do concurso, que é o Grande Ouro. O Grande Ouro, que esse ano a ABE adaptou as regras para, além de um percentil, né, dos vinhos inscritos, dos vinhos premiados levarem Grande Ouro, também é necessário que esses vinhos fiquem acima de 94 pontos. Embora seja um concurso com uma participação forte de vinhos brasileiros, né, quase metade aí dos vinhos premiados são vinhos brasileiros, participaram ao todo, foram inscritos ao todo vinhos de 19 países diferentes, alguns inscritos pelas próprias vinícolas, outros pelos seus importadores aqui no Brasil. E essa semana, arqueólogos na Itália anunciaram resultados que indicaram uma forte presença de uvas brancas na zona do Chianti, no Império Romano, um indicativo de que aquilo que hoje é uma zona de vinhos tintos, uma zona de Sangiovese, era uma região de vinhos brancos. A análise foi feita a partir de sementes de uva acumuladas no fundo de um poço na zona de Badia Coltibuono. As sementes ficaram preservadas, né, na lama, na ausência de oxigênio, o que permitiu coletar o DNA de algumas dezenas delas, identificando as variedades. A ampla maioria era de castas brancas. Não foi encontrada nenhuma similaridade com alguma casta presente, podendo afirmar que é a variedade A, B ou C, que são variedades extintas, variedades que não existem mais em produção, porém foi encontrado um parentesco próximo de uma das uvas identificadas com uma obscura variedade húngara que só é encontrada lá na Hungria mesmo. Também essa semana a Alemanha aprovou ajustes na sua lei e criou um novo comitê para a classificação dos vinhedos. Os termos Erstes Gewächs e Grosses Gewächs, que são como se fosse Premier Cru e Grand Cru, deixarão de ser termos apenas definidos em lei e passarão a ser indicativos de qualidade com proteção legal, o que permitirá que a própria indústria se organize para classificar vinhedos sem a necessidade de intervenção legal. Essa marca de qualidade estará ligada a critérios objetivos de avaliação
para a definição do que é um vinhedo Erstes Gewachs ou Grosses Gewachs. O órgão que ficará responsável por isso é o Komitee Klassifikation Erster und Grossanlagen in Deutschland, que está sendo cofundado pelo VDP, o Verband Deutsche Prädikatsweingüter, e pelo Deutsche Weinbauverband. O VDP criou há cerca de 20 anos esses termos indicativos, né, o Erstes Gewachs e o Grosses Gewachs, e esses eram apenas para os seus membros, apenas para as vinícolas que eram membros do VDP. Mas desde 2021 são termos com definição legal na Alemanha. O comitê agora criado estabelecerá as normas de delimitação geográfica, cultivo, colheita e produção para a concessão dessa classificação para novos vinhedos pela Alemanha. E no Reino Unido, uma queda na demanda está levando a uma redução muito significativa da área plantada de cevada, o que pode gerar problemas de desabastecimento no futuro. Com a redução tanto do consumo de cerveja quanto de destilados, os agricultores têm reduzido a área de cevada plantada porque as empresas têm reduzido a demanda por cevada maltada. Hoje, a área plantada de cevada no Reino Unido é a menor em 16 anos. Apesar dessa medida hoje servir para equilibrar a oferta e não gerar falta nem alta de preço no mercado, isso gera potenciais problemas para as empresas ali na frente, porque com uma oferta reduzida pode ficar mais difícil conseguir malte de alta qualidade e a tendência é que quando o consumo se reaquecer, leve um tempo até retomar a área plantada, retomar a produção, o que pode levar a alguma escassez de cevada. Como eu disse, os resultados não são de curto prazo, mas no médio e longo prazo isso gera riscos sistêmicos para a indústria de cerveja da Inglaterra, que não afeta, do Reino Unido, que não afeta tanto a gente aqui no Brasil, mas de destilados também, né? O uísque usa aí a cevada maltada como a sua base de produção e aí o uísque já tem uma presença mais significativa aqui no mercado brasileiro. E uma pesquisa global aponta que o enoturismo deve atingir um valor de 138 bilhões e 400 milhões de dólares no mercado até o ano de 2033, com um crescimento médio anual de 13% daqui até lá. Os dados são da Persistent Market Research e apontam que a Europa segue no topo do ranking da indústria do enoturismo, com 42% do mercado de enoturismo em 2025, baseada em regiões já consolidadas, né, com nomes fortes, e com uma melhora constante da infraestrutura de transporte, hospedagem. Quem já foi sabe a facilidade que é você se deslocar entre as principais regiões produtoras da Europa, né, as mais famosas, as mais conhecidas. Você tem uma variedade aí de modais de transporte, voos low cost, trem, você consegue chegar muito perto das vinícolas e são vinícolas já bem estruturadas para esse recebimento do turista. Porém, a região com o crescimento mais acelerado no mundo é a Ásia-Pacífico, com crescimento médio de 15,2% ao ano, respondendo hoje já por 32% da movimentação global de enoturismo. Zonas como Ningxia, na China, vêm ocupando um espaço cada vez mais relevante, com uma estrutura cada vez melhor para o enoturismo, além de uma série de eventos, festivais ligados ao vinho, que atraem um público cada vez mais significativo em países como a Índia, que já são produtores e consumidores significativos. A América do Norte espera um crescimento de 12,8% médio até 2033 ao ano, com a tecnologia cumprindo um papel importante naquele mercado, facilitando o acesso do consumidor, o agendamento de visitas e tudo mais. Uma característica do mercado da América do Norte é que é um mercado que acaba atingindo um público com uma renda média mais alta e que tem um gasto médio nas visitas às vinícolas, né, nas visitas de enoturismo, mais alto do que aquilo que é o cenário global. O cenário global como um todo, com conflitos, problemas econômicos e tudo mais, cria desafios e pode criar desafios pontuais para algumas regiões. O relatório cita mesmo o Líbano, né, que praticamente não tem mais enoturismo desde que Israel começou seus ataques ao Hezbollah, mas esses tendem a ser problemas pontuais e não gerais, que não afetam a indústria como um todo. E uma pesquisa divulgada essa semana, analisando consumidores do Reino Unido, mostrou que a cerveja sem álcool tem um forte apelo entre bebedores de cerveja tradicional.
Dados levantados pela CAM apontam que 94% dos bebedores de cerveja sem álcool bebem também cervejas tradicionais e que apenas 27% das pessoas que bebem socialmente bebem unicamente cerveja com álcool. Os dados mostram claramente uma tendência crescente no mundo e que ganha muita força no Reino Unido, que é o consumo zebra, quando a pessoa intercala bebidas alcoólicas com bebidas não alcoólicas na mesma noite ou em diferentes noites da semana. Essa prática ela já está no dia a dia de 48% dos britânicos e 60% dos britânicos já percebem a cerveja sem álcool como um produto mainstream, um produto que está ali presente, tão normal quanto qualquer outra cerveja, e tem também uma percepção da cerveja sem álcool como um produto tão premium quanto a cerveja tradicional. Os dados mostram de forma clara que a moderação vem se tornando a norma para mais e mais pessoas, e o que leva à necessidade da indústria de bebidas alcoólicas a se adaptar. A indústria da cerveja tem a cerveja sem álcool, o vinho vem buscando aí os seus caminhos também com o vinho sem álcool, embora ainda haja desafios técnicos para que o vinho sem álcool consiga substituir, do ponto de vista gustativo, o vinho tradicional. Na cerveja, esse desafio já foi superado. E essa semana, 40 pessoas foram presas e mais de 75 mil garrafas de bebida foram apreendidas pelas autoridades chinesas em uma operação contra a falsificação de bebidas. Embora usualmente as autoridades chinesas não são tão focadas assim nessa questão, né? A gente sabe muito bem. Nesse caso, a rede falsificava bebidas que estavam identificadas como destinadas aos estoques oficiais do país, que seriam destinadas a autoridades políticas e militares. A maior parte das bebidas identificadas era simples álcool industrial, misturado com saborizantes e vendido como se fosse Baijiu Premium, né, o destilado chinês. Além das plantas de engarrafamento e produção, a ação também fechou dezenas de e-commerce, canais de streaming e vendas que divulgavam os produtos, causando aí um prejuízo significativo para a indústria de venda de bebidas falsificadas na China. Sempre importante lembrar, venha de onde venha, seja qual for a origem, é importante você saber a procedência daquilo que você compra, seja vinho, seja destilado, seja o que for, para garantir que você não está consumindo um produto além de baixa qualidade, mas que potencialmente possa apresentar algum risco para a sua saúde. Essas foram as principais notícias dessa semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário e na semana que vem voltamos com mais um Diego News.